This call is now being recorded. Então, estamos gravando a aula. Então, boa noite a todos, tá? Eu sou a professora Jolena. A nossa disciplina é de teoria das integrais. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece. Depois eu vou mostrar o nosso cronograma de aulas. Eu já coloquei todas as datas, o que a gente vai ter em cada data. Tá? A gente tem bastante feriados que caem na segunda-feira, então eu já estou prevendo esses feriados, tá tudo no nosso cronograma que eu vou mostrar para vocês. Data de prova, né? É aquela semana de provas, né? Então a gente vai ter que aguardar se vai cair na segunda-feira mesmo, mas já estou prevendo. Então a gente, com esse cronograma, se tudo der certo, todas as aulas derem certo aí, der tempo de passar tudo, a gente conclui o plano de ensino da disciplina, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, eu peço assim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu compartilho a minha tela aqui para vocês, eu não consigo ver o chat do Meet. Então, eu peço que daí vocês abram o microfone de vocês e me interrompam, tá? Se tiverem alguma dúvida no decorrer aí da aula. Porque se for pelo chat, eu não vou visualizar e eu só vou ver no final da aula, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo os meus slides? Sim. Ah, beleza. Então tá. Então, a nossa aula, como eu falei, teoria das integrais, eu sou a professora Jolena. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece. Alguns aí eu já reconheci o nome, quando eu dei Química Geral semestre passado, tá? Mas outros eu ainda não conheço. Era só um pouquinho que entrou mais gente aqui, eu só vou permitir aqui. Bom, minha formação, tá? Eu tenho técnico em Química Industrial pelo CEP, né? Em 2008 eu concluí. Eu sou engenheira química formada pela PUC, né? Uma conclusão lá em 2015, no final de 2015. Eu fiz MBA em Engenharia de Produção e Gestão da Qualidade, ali na Unifaciar mesmo, no modelinho EAD, concluí em 2016. E eu comecei o mestrado em Engenharia Química, tá? Na UFPR. Mas eu tranquei por N motivos, né? Trabalho, eu não consegui conciliar, porque o mestrado lá era de manhã e de tarde, e aonde que ficaria o trabalho, né? Então, eu não consegui conciliar e acabei trancando. Né? Mas eu pretendo voltar, mas não na área de engenharia química, tá? Eu pretendo aí voltar na área da educação ou na engenharia mecânica, tá? Em ciência dos materiais, tá? Mas isso mais para frente, porque agora eu tenho uma filhinha de um ano e meio quase, então aí estudos futuros, né? Mas eu vou voltar, tenho que voltar com certeza. Currículo profissional, gente. Eu trabalhei já como analista de laboratório, né? Químico, laboratório físico-químico, na indústria farmacêutica homeopática, né? Eu não sei se todos conhecem o Forte Viron. Então, eu trabalhei nessa indústria que vende o Forte Viron. Depois, eu trabalhei no Boticário, tá? Trabalhei 4 anos, 2 anos aqui na indústria farmacêutica. Depois, eu trabalhei 4 anos no Boticário, né? Como técnica de fabricação, devido ter o curso técnico em Química. Depois, eu trabalhei lá 6 meses na Boni Plus. Deixa eu só permitir aqui. Trabalhei na Boni Plus como analista de qualidade júnior, quando eu já estava fazendo engenharia química, né? Essa Boni Plus, para quem não conhece, produz os produtos da L'Oréal, né? Desculpa, Beauty Color, esmalte, tintura de cabelo, entre outros. E depois eu fui estagiar na IBQ, tá? Na Britanite, que é uma empresa de explosivos. Trabalhei lá 1 ano e meio, mais ou menos, no estágio na gerência industrial.
E depois disso eu me formei em engenharia química, né? Acabou o contrato de estágio, não me efetivaram por N motivos. Na época estava aquela crise aqui no Brasil, enfim, não me efetivaram. E o que eu fui fazer? Surgiu a oportunidade de dar aula na Unifaciar, então eu entrei naquele programa do Pronatec como professora em 2016. Eu fiquei 1 ano no Pronatec, até que o Pronatec acabou. E eu fui efetivada como professora na Unifaciar no curso de Química, né, no Química Industrial. E daí para frente eu comecei a dar as aulas de Química e aulas de Cálculo e Física, tá? Para as engenharias também. E em 2017, né, como estava como professora, surgiu a oportunidade de pegar a coordenação pedagógica das engenharias EAD, tá? Então eu sou coordenadora do EAD, das engenharias mecânica, elétrica, produção, civil e ambiental, tá? Então, desde 2017. Nosso cronograma de aulas. Então, eu falei um pouquinho sobre mim, aí, o que eu já fiz. E agora a gente vai ver o que a gente vai estudar na disciplina de teoria das integrais, tá? Então, hoje, 10/8, é uma breve apresentação da disciplina e uma breve apresentação de mim também, esqueci de colocar aqui como professora. E vamos fazer uma revisãozinha de limites e derivadas, tá? Por que essa revisãozinha? Porque a gente tem algumas fórmulas, alguns conceitos de limites e derivadas que a gente utiliza lá em teoria das integrais, tá? Por isso que é bom a gente rever, né? Relembrar, porque vocês já tiveram uma disciplina só disso. Então, assim, a gente vai rever com exercícios, na verdade. Então, eu programei alguns exercícios aqui para a gente resolver juntos, para vocês relembrarem como é que é o método, né, que calcula aí, como que calcula limites e derivadas. Semana que vem, de 17/8, a gente vai ver integrais indefinidas e as regras de integração. Na outra semana, soma de Riemann e integral definida. Depois, integração por partes. Aí vem um feriado, na segunda-feira, no dia 7/9. E daí, no dia 14/9, a gente já vai fazer uma revisão para a prova, porque na outra semana já começa a semana de provas, tá? Então, assim, vai ser bem rápido, né? Vai passar voando até a prova, né? Já tá aí, praticamente, né? 16/9 a 23/9 a gente já tem prova, tá? Mas, assim, eu falo assim, tá aí, vai ser bem rápido, mas a gente não vai voar com o conteúdo, tá? Se a gente precisar parar em alguma parte e na outra aula ter que retomar, refazer exercício, professora, eu não entendi, dá para voltar, a gente volta, tá? Que depois a gente dá um jeito aí nas outras aulas aí, tá bom? Então não se preocupem. E agora tem um monte de feriado. Não vamos correr com o conteúdo também, tá? Depois da prova, na outra semana, eu vou fazer uma devolutiva de provas, tá? Então, eu vou entrar aqui para vocês também e a gente vai resolver a prova juntos, tá? Para vocês verem o que errou, o que faltou, onde que tem que estudar mais, enfim. E depois a gente começa o assunto novo, né? Integração de frações parciais. Depois vem um feriado de novo. Aí vem integrações por substituição trigonométrica. Depois a regra de L'Hopital e a integração imprópria. Depois vem um novo feriado aí. E daí a gente entra em integrais duplas e as integrais triplas. E encerra o conteúdo. Faz uma nova revisão de 16/11 e já entra em semana prova, tá? A gente já faz a nossa prova. Mesmo esquema. Na outra semana, na segunda-feira, a gente faz a devolutiva dessas provas. Eu entro aqui também, resolvo a prova para vocês. E daí tem os exames finais para quem precisar, tá? Eu não coloquei aqui nos slides, mas qual vai ser a metodologia, né, avaliativa? Como é que vai ser as nossas avaliações? Então, vocês vão ter 2 provas, conforme o cronograma, e cada prova vai valer aqui, vou até colocar, vai valer 7 pontos, tá? Então, cada prova vale 7. E o restante da nota, professora? Exercícios
participação na aula. Eu sei que muitos, né, trabalham, pode ser que não possam estar presentes nas nossas aulas. Me avisem com antecedência. Professora, eu trabalho por turno, sei lá. Não consigo participar da aula, mas eu vou lá, vou assistir as gravações e vou, né, vou estudar. Ok, não tem problema. Mas me avisem, porque, né, eu não sei quem que vai trabalhar no horário, quem não trabalha, quem vai assistir depois, tá? Então me avisem, ó, o fulano tá trabalhando, por isso que ele não entrou. Assim, como a gente está no modelo EAD, né, modelo remoto, não é nem o modelo EAD, porque o modelo EAD não é assim, gente. O professor não entra para os alunos toda semana, é uma metodologia totalmente diferente, tá? É uma metodologia ativa, tá? As aulas EAD. Aqui as nossas aulas são remotas, onde o professor está aqui toda semana, o horário da aula, né? Alguns gravam, alguns entram ao vivo, mas sempre está ali, fazendo a sua aula toda semana. No EAD, não, tá? Para vocês terem uma ideia, teoria das integrais lá para o curso de EAD, para as engenharias, ele só tem 3 aulas da disciplina. E na terceira aula já é a prova, tá? Então é uma metodologia invertida, onde eles estudam primeiro, então tem todo lá o conteúdo para eles, indicação de livro, ó, leem o capítulo do, sei lá, do 1 ao 2 e resolva o questionário. É esse o estudo deles. Lógico, eles têm o tutor, não é o professor, eles têm o tutor da disciplina, né, onde eles podem mandar um e-mail, mandar um chat para eles, ó, professor, eu fiquei na dúvida lá em integral definida. Aí o professor tira a dúvida dele. Mas assim, ele não vai entrar e vai dar aula, tá? Mais que 3 vezes, tá? O máximo são 3 aulas para o aluno. Então, assim, é uma revisão do que eles já devem ter estudado para entrar com o professor ao vivo na sexta-feira e ter uma aula, assim, para tirar dúvida. Então, é bem diferente o EAD. Eu sei que muitos falam, então já que está tudo né, à distância, eu vou migrar lá para o EAD porque é mais barato. É mais barato, bem mais barato. Porém, você não tem o suporte do professor toda semana, tá? Vai ter só 3 aulas com o professor. Não igual a gente. Ó quantas aulas a gente está tendo, né? Várias aulas aqui. Por isso que é um modelo remoto que a gente está tendo, tá bom? Então, são 3 pontos. Eu falo demais. Vocês podem me interromper aí. Professora, tá falando demais. Pode dar sequência que a gente já entendeu. Tá bom? Então, esses 3 pontos, né? São 7 da prova. E esses 3 pontos são participação, né? Vocês estão aqui, estão interagindo, interajam comigo, gente, porque é bem ruim, tá dando aula, olhando para a tela do computador e ninguém tá falando nada, eu não estou escutando um ruído de vocês. Assim, eu não sei se vocês estão me olhando, se vocês estão acompanhando a aula, se estão assistindo a novela, enfim, interajam comigo, tá? Porque é muito ruim dar aula assim. Prefiro 1000 vezes a presencial, tá? Então, voltando no 3 pontos lá. Então, vai ser participação aqui nas nossas aulas remotas, resolução de exercícios, tá? Tanto no presencial quanto aqui, eu vou seguir a mesma linha. Então, toda aula vai ter exercício para entregar. Terminou a aula, ó, galera, coloquei lá uma lista de exercícios para vocês entregarem na próxima semana. Vale nota, tá? Então, vai somar ali 3 pontos, tá? Combinado? Digam, combinado. Por favor. Combinado. Beleza. Combinado. Não dava para negociar e abaixar de 7 para 6 e os trabalhos 4? Olha lá, não, é muito daí. Ué, É quem nada, não chora, Oi? quem não chora não mama. Ah, sim, não custa pedir, né? Perguntar, vai que rola, né? Claro. Professora, só uma pergunta, tô chegando agora. Como que a gente vai fazer para entregar os questionários para você daí toda semana? Eu vou abrir lá no AVA. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou entrar aqui no AVA. Então, aqui, nossa disciplina. Tá com uma cara diferente, né? Deixa eu... O layout mudou bastante, tava meio perdido.
Mudou. Agora vocês vão ver um tópico por vez, né? Antes vocês viam tudo, né? Vocês rolavam para baixo e aparecia todo o conteúdo que o professor tinha postado. Agora não, né? Então aqui, agora eu vou separar por aula, né? Então a aula da semana passada, que foi uma palestra, né? Então eu coloquei aqui para vocês, né? Que era uma palestra, deixei o link. Daí a aula de hoje, vocês têm que trocar. Né? Se vocês forem para baixo, vocês não vão ver a aula. Vocês trocam aqui embaixo, né? Ó, aula 10/8. Então, vamos lá para a aula 10/8. Então, tá aqui, ó, metodologia de ensino e breve revisão de limites e derivadas. Aula 10. Deixei o link. Então, depois que a gente terminar essa aula, eu vou subir essa gravação para o YouTube lá e vou jogar para cá, para vocês terem acesso ao vídeo. Se tiver exercício, hoje não vai ter, porque a gente vai resolver todos. Se der tempo, a gente resolve todos juntos, tá? Mas aí eu vou abrir aqui uma tarefa para vocês, né? Entrega da lista de exercício da aula do 10/8. Aí vocês vão entrar, né, no linkzinho que eu vou deixar aqui. Aqui ainda não tem, que eu não deixei nada ainda. Mas aí vocês entram e vai ter lá para vocês subirem o arquivo aqui para entregar, tá? Mas quando eu pedir, provavelmente na semana que vem eu já peça, eu dou as instruções para vocês, tá? Falo, olha, eu já deixo, daí já explico para vocês como é que faz para vocês entregarem o arquivo por aqui, tá bom? Entendido. É bem tranquilo, tá? Mandar por aqui. Então, deixa eu voltar lá. Mais alguma pergunta sobre as aulas, sobre entrega de exercícios, sobre o calendário, enfim? Não? Por Não. enquanto tá tudo certo, né? Então a gente começa, então, agora, a nossa revisãozinha de limites e derivadas, tá? Uma breve revisão, que vejam, né? Vocês tiveram uma disciplina sobre isso, tá? Então a gente vai ver os principais conceitos e as fórmulas, né? As principais fórmulas que vocês precisam relembrar para a gente seguir adiante em teoria das integrais, tá? Então, a gente vai ver os limites, né? Que a gente trabalha com as funções algébricas. E essas funções algébricas, a gente precisa fazer o quê? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber fatorar elas e depois, deixa eu pôr aqui que eu não coloquei, simplificar, tá? E nas derivadas, então a gente vê, né, a gente trabalha, além das funções algébricas, com as funções exponenciais, com as funções logaritmas e as funções trigonométricas, que são lá as nossas funções transcendentes, tá? Então, os limites. Qual que é a regra, né? A principal regra que eu preciso que vocês relembrem. Quando o numerador e o denominador tendem a zero, né? Neste caso, o limite é uma indeterminação, né? Quando eu substituo lá, exemplo, limite de x tendendo a um número lá, substituir na função, me der 0 divididos por 0, essa não vai ser a resposta. Vai ser o quê? Uma indeterminação. Para isso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fatorar a função e depois vai precisar simplificar ela. Não é isso que vocês aprenderam lá? Acredito que vocês trabalharam bastante com isso lá em limites e derivadas, na disciplina. Sim. Então, a gente vai rever, tá? Então, aqui eu tenho os dois principais situações que a gente encontra em limites. Quando eu tenho um fator comum, né, olha lá, AX, mais ou menos, né, pode ser mais ou pode ser menos, AY, né, então eu tenho, qual é o fator comum aqui? O A, né, o A, que está com X, está multiplicando X, e o A multiplicando Y. Como é que eu faço para fatorar isso aqui? Isola o A. Isolo o A, coloco o A em evidência, né? Isso aqui é muito comum acontecer quando a gente está fatorando alguma função lá em limites, tá? E também aparece muito o trinômio do segundo grau, né? Olha lá, equação do segundo grau. AX ao quadrado mais BX mais C. E como é que eu resolvo isso? Eu tenho que ter o A, que eu já tenho aqui, né, no meu trinômio,
vezes x menos x' multiplicado por x menos x duas linhas. Então, eu vou precisar encontrar as minhas raízes da função, né? Que é o x' e o x duas linhas. Como é que eu vou fazer isso? Através de Bhaskara. Isso, através de Bhaskara. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, encontro delta. E depois, para achar x' e x duas linhas, é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, divididos por 2a. Então, eu aplico Bhaskara, né? Vocês têm que decorar essa Bhaskara aqui, né? Tá certo que no formulário tem, né? Mas isso aqui vira uma rotina tão grande que a gente acaba decorando. Tá? Então, essas duas situações são as mais comuns que a gente encontra em limites, tá? Então, a gente precisa saber fatorar quando aparece fator comum e quando aparece um trinômio do segundo grau. Então, vamos ver aqui um exemplo. Quando eu tenho o limite de x tendendo a 2 da função x menos 2 divididos por x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que eu resolvo isso? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir, né? Eu preciso substituir x tendendo a 2, né? Porque a gente sabe que o limite, ele vai investigar lá o comportamento de uma função, né? No caso, a nossa função aqui, f de x, quando esse x vai se aproximar de um número qualquer, tá? Então, é isso que é o teorema de limites. Então, vamos fazer aqui. Vamos substituir. Então, substituindo x por 2, então, 2 menos 2, e embaixo, né, 2 ao quadrado, né, menos 5 vezes x, que é 2, mais 6. Fazendo essa continha aqui, o que vai dar, gente? Então, 2 menos 2 é 0. Então, 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Então, deixa eu abrir aqui. 4 menos 0 dividido por 116? Oi? 0 dividido por 116? Menos Desculpa. 116? Não, Eu desculpa. Não. Falho. Não, olha lá, ó. Ah, não, é mais. 2. Eu multipliquei. Ó. Exatamente. Eu fiquei pensando aqui. Ó, 2 ao quadrado, que é 4, menos 5 vezes 2, que é menos 10, e mais 6. Então, vai dar o quê? O 0 lá em cima, que a gente já tinha calculado. E embaixo, aqui, ó. 0 sobre 0 da indeterminado. Exatamente. 4 mais 6, 10. Menos 10, 0. Então, 0. Então, isso aqui me deu uma Determinação. indeterminação. Acabar por aí? Ah, a resposta é uma indeterminação. Não, né? Eu preciso agora fatorar. Né? Então, aqui eu tenho um binômio. Deixa eu colocar aqui a equation aqui de novo. Opa. Ah, senhor. Espera aí. Equação. Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Por isso que o quadro é bem melhor, né? Quando é uma disciplina de cálculo. Então, vamos fazer aqui. Então, no de cima, eu tenho como fatorar alguma coisa, esse x menos 2? Eu consigo simplificar isso aí? Não, né? Não. Então, vamos pôr entre parênteses, né? Porque eu não consegui mexer nisso aqui. Então, x menos 2. E embaixo, gente? X menos 2, não x menos 1. Ai, desculpa. X menos 2. Isso aí. X menos 2. E embaixo, eu tenho o quê, gente? X ao A quadrado. equação de segundo grau. Eu tenho uma equação de segundo grau. Eu preciso fatorar ela. Como é que eu fatoro? Aplico Bhaskara. a Bhaskara. Vamos colocar aqui um outro aqui para colocar a Bhaskara. Então, a Bhaskara é o quê, gente?
Vocês fazem direto ou querem fazer por partes? Primeiro calcula o delta e depois joga no x ou posso fazer tudo? Vai direto. Faz direto. Então, vamos lá. Então, é x igual a menos b mais ou menos... Cadê o mais ou menos daqui? Mais ou menos, aqui, ó. Mais ou menos, raiz, né? Do quê? B ao quadrado. Menos 4. Professora, desculpa interromper, mas tem uns alunos falando que estão esperando a professora autorizar a entrada deles aí na aula. Peraí, deixa eu voltar lá. Verdade. Ah, obrigada. Tô adicionando aqui. Eu não escutei o barulhinho, porque ele aparece, ele dá um Ih, barulho. Vanderlei. Obrigada, tá? Por avisar. Divididos. É isso ruim, né? Desse equation aqui. Pera aí. Ver. Aí, gente. Divididos por 2 vezes A, não é isso? Então, isso vai ser igual ao quê, gente? Quem quer B? 5, menos 5. Menos 5, né? Deixa eu colocar aqui o equation de novo. Então, vai ficar lá. Menos, que é da fórmula, né? Ó, o menos é da fórmula. B é o quem? B é Eu não sei. 5. menos 5, né? Mais ou menos a raiz de B, que é menos 5, né? Só que eu tenho que pôr ao quadrado, peraí. Eu tenho que pôr ao quadrado antes. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4. Quem que é A? 1, né? 1. E o C, quem que é C? 6. 6, né? Tudo isso divididos por 2 vezes o A. O A é 1. Né? Vai dar quanto? Façam aí. Vamos lá, gente. Querem que eu faça junto ou vocês... Tenta aí ver o que vocês acham. Vai dar 5, mais ou menos 1. Então, 5, né? Dois. Porque menos com menos, mais. Isso. Aí, mais ou menos. 1, Raiz. A raiz de 3 e raiz de 2. Isso aí, raiz de 3, raiz de 2. Então, vamos fazer aqui. 5 ao quadrado. 25. 25. 5. Como está ao quadrado, eu tenho negativo, vira Positivo. Positivo. menos 6 vezes 4. 4. 24. 24. Divididos Mais ou por menos. 2. Né? Então, vai ser 5, mais ou menos. Aqui vai dar raiz de 1, né? 25 menos 24 é 1. Raiz de 1 é quanto? É 1. Divididos por 2. Então, para achar, 2 e 3. o x' e o x duas linhas, então eu tenho lá. Opa. Peraí, deixa eu colocar aqui. Então, aqui vai ser igual a. Peraí. Então, deixa eu dar uns espacinhos aqui. Então, x', né? Deixa eu voltar lá na equação. Então, vai ser... O primeiro x, que eu chamo de x', vai ser 5 mais... Primeiro eu trabalho com mais e depois menos, ou vice-versa, né? A sequência não vai alterar o resultado. Então, 5 mais 1 é 6, divididos por 2, 3. Primeiro x' aí. E o x duas linhas... É igual ao quê? Então, 5 menos 1
4 divididos por 2. 2, né? 2. Então, achei as raízes. Opa. Achei as raízes da minha equação de segundo grau. X igual a 3 e x igual a 2. Agora eu volto, né? A gente viu aqui que agora eu jogo as minhas raízes no trinômio, né? Então, o trinômio é o quê? Por aqui embaixo. Opa, chegou mais alguém. Vou permitir aqui. Então, vamos pôr a equação. Cadê? É A vezes X menos... Aí, menos com mais, dá o quê, gente? Menos. Menos, né? 3, porque aqui, ó, o X deu positivo, só que eu tenho o negativo da fórmula, então, menos com mais, menos. E vezes X menos X duas linhas. Quem que é o X duas linhas? O 2, é positivo. Positivo com negativo, negativo. Né? Então, deu o A. O A vale quanto, gente? Vale 1. Vale 1. Então, eu nem precisava colocar ele aqui. Eu vou até tirar, tá? Então, tá aqui. A minha fatoração. Fatoração de x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual ao quê? X menos 3 e x menos 2. 2. O que eu faço agora? Eu substituo na equação de segundo grau, né? Que tá aqui em cima, aqui, ó. Que eu comecei a fazer aqui em cima, ó, gente. Então, vou substituir aqui, ó. Então, x menos 3 vezes x menos 2. Tudo isso, né? Vou pôr aqui bonitinho. Nunca se esqueçam, igual eu esqueci agora. Então, é o limite, né? De x tendendo a 2 disso aqui, né? Que eu fatorei. Aqui, ó. Certo? E agora, o que eu faço? Eu preciso... Dá pra cortar o x menos Dá 2, para né? cortar, exatamente, eu simplifico. Então, x menos 2 com o x menos 2 aqui de baixo. Né? Eu posso cortar por quê, gente? Porque eu tenho uma multiplicação aqui embaixo. Né? Se fosse uma soma, uma subtração, aí já não poderia. Tá? É só quando eu tenho uma multiplicação. Então, por isso que eu peguei essa equação do segundo grau e fatorei. Então, eu simplifico. Então, esse limite de x tendendo a 2 vai ser igual ao quê? Deixa eu... 1. Vai ser igual a menos 1. Isso, peraí, deixa eu botar aqui. Então, vai ser 1, né? Porque eu tô cortando aqui, ó, x menos 2 com x menos 2. Vai sobrar o quê? 1 divididos por x menos 3. Substituindo o x, porque o x está tendendo a 2. Né? Então, 1 divididos por 2 menos 3. Que vai ser igual a 1 divididos por Menos 1. menos 1. Arrumando aqui, né? Vai ser igual a Menos 1. menos 1. Tá aqui. Então, achamos o limite de x tendendo a 2 da função de x, que era essa funçãozinha, essa função aqui em cima. Né? Vejam, deu uma indeterminação, não é a resposta final. Eu preciso fatorar alguma coisa para poder simplificar essa função para achar o limite de x tendendo a 2, se aproximando de 2. Tá? Lembraram agora de limites? Aham. Beleza, ó. Outro exemplo. Quando eu tenho o limite de x tendendo a menos 1, dessa função de x ao quadrado menos 1 divididos por x mais 1. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Substituir, né, a tendência do limite. Então, deixa eu pegar aqui.
Então, vamos substituir. Então, x vale quanto? Menos 1. Isso aqui é o quadrado, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, o quadrado, substituo x por menos 1. Menos 1. Menos 1 da função. E embaixo, x vale menos 1 mais 1, certo? E isso vai ser igual ao quê? Menos 1 ao quadrado. 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. E embaixo, menos 1 mais 1, 0. O que deu? Indeterminação novamente. O que eu preciso fazer? Fatorar. Então, vamos olhar aqui para o de cima, para o de baixo primeiro, que é o mais simples, né? Não tem uma potência. X mais 1. Eu posso fazer alguma coisa com esse x mais 1? Não posso. Então, eu vou pro de cima. X ao quadrado menos 1. O que eu posso fazer aqui, gente? Daria Colocar pra o x chamar em esse x evidência. ao quadrado, né? Oi? Daria para chamar esse x ao quadrado menos 1 de x menos 1 que multiplica x mais 1? Por quê? Porque aí poderia cortar o x mais 1 com o de baixo e aí ficaria só menos 1 daria menos 2. Sim, exatamente. Né? É que você já tem isso na tua cabeça, mas muitos, quando olham, quando batem o olho, não identificam, né? Que se você colocar x mais 1 vezes x menos 1, vai dar o quê? X ao quadrado menos 1, né? Se você fizer a distributiva depois. Mas, para quem não bateu o olho e não vê isso, o que eu faço? Vamos lá, gente. Eu posso aplicar o Bhaskara ou, como eu tenho aqui x ao quadrado menos 1, eu não posso pegar e isolar x? Eu isolo x para achar o que você acabou de falar, tá? Vamos fazer aqui, ó, para ficar mais claro. Então, vamos pegar aqui. Oh, meu Deus, espera aí. Então, fica x ao quadrado menos 1. Vamos trabalhar com ela. Então, isso vai ser igual ao quê? Então, vamos isolar o x. Caramba, muita Então, ração. fica x ao quadrado igual a 1, né? Estamos isolando x. Então, ainda tem o quadrado, não isolei. O quadrado passa por outro lado. Ao quadrado, gente, ó, x ao quadrado. Raiz. Na raiz, né? X ao quadrado igual a raiz de mais ou menos, né? Não esqueçam do mais ou menos 1. Não é assim? E isso... Saco. Deixa eu colocar a equação de novo aqui. Então, vai ser x igual a mais ou menos raiz de 1 é 1. Então, o meu x' vai ser igual a mais 1, né? E ainda eu tenho x duas linhas. Tô achando as raízes ali, né? Então, x duas linhas é igual a menos 1. Achei. Agora eu jogo lá na minha fórmula do trinômio. Que é o quê? A. Quem que é A? 1, né? Não tem nada aqui, ó. Não tem nenhum coeficiente aqui, ó. Então, é 1. Então, eu não preciso nem colocar ele. Abro parênteses. X menos... Vamos trabalhar com x, uma linha. Então, lá na fórmula é menos. Menos com mais. Aqui do mais 1 é menos. Então, x menos 1 vezes x menos da fórmula. Só que o x duas linhas eu tenho menos 1. Então, menos com menos, mais 1. É daí que você encontra o x menos 1 vezes o x mais 1 para substituir aqui.
né? Quem já bate o olho já sabe, não precisa fazer esse procedimento, né? Faz direto. Agora a gente pode substituir essa fatoração no x ao quadrado menos 1. Então, vamos fazer aqui. Então, eu tenho o limite quando x tende a menos 1 do que... Então, já vou substituir, tá? X menos 1 vezes x mais 1 divididos por, né, x mais 1, porque eu não consigo mexer nele, é um binômio, né? Não consigo simplificar mais ele. Agora sim, agora eu simplifico. Como é que eu simplifico? Da mesma forma que eu fiz no exemplo passado. X mais 1, eu tenho um x mais 1 em cima, tenho embaixo, tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, eu posso cortar, né? Isso ficaria como agora? X menos 1 divididos por 1. Então, agora eu substituo o limite. O limite, quando x tende a menos 1, então vai ser, substitui x, então menos 1, menos 1, menos 1, que é igual a? Menos 2. Menos 2. Tá aqui, encontramos o limite dessa função, né? Tendendo a menos 1, é menos 2, e não uma indeterminação, tá? Poderia aplicar Bhaskara aqui direto também. Jogar lá, x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a. Mas eu sei que quando eu tenho esse tipo de funçãozinha, eu consigo isolar o x e achar as raízes direto, tá? É mais rápido e mais fácil. Beleza? Beleza. Foi? Foi. Uhum. Aqui, alguns limites fáceis, né? Não precisamos aplicar nada neles. Então, deixa eu colocar uma equation aqui. Então, quando eu tenho lá o limite de t tendendo a c de t ao cubo menos 4t, o que eu preciso fazer primeiro? Substituir. Então, vamos lá. Muita gente olha isso aí e fala, meu Deus, não sei fazer. Porque tem aqui, ó, em vez de número, tem uma letra. Não, da mesma forma, tá? Então, vamos substituir t por c. Fica c ao cubo menos 4c. Acabou aí. Tá aí. O limite, quando t tende a c, de t ao cubo menos 4t é o quê? C ao cubo menos 4c. Não tem mais o que fazer. Tá? Vamos pro próximo aqui. Espera aí, gente. Tem que achar uma outra ferramenta para a gente trabalhar com isso aqui. Então, olha lá, o limite quando x tende a 2, de x ao quadrado mais 5 divididos por x. O que eu faço primeiro? A mesma coisa de sempre. Vamos substituir para ver o que dá, né? Então, 2 ao quadrado mais 5 divididos por 2. Que é igual 9 divididos por 2. 9 divididos por 2. Acabou. Tá aí. Limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado mais 5 divididos por x é igual a 9 divididos por 2. Tá? Professor, eu não estou lembrado, eu não posso fazer essa última divisão, né? Daria, por exemplo, 4,5. Pode. Não tem problema. Vai constar Pode. como certo? Oi? Consta como certo também, se colocar Sim. na prova? Sim, é correto. Tá? Mas tentem deixar sempre com números inteiros. Tá? Vocês vão ver que lá em integrais, quando a gente chegar lá na metade da disciplina,
vão ser, tipo, contas enormes, enormes, enormes. E assim, se você começar a colocar 4,5, você vai começar a se perder, tá? Porque quando a gente trabalha com fração, vai chegar um momento que a gente vai conseguir cortar tudo, tá? O 2 com o 2 lá de cima, o 9 com o 9 de baixo, e daí a gente simplifica a equação, tá? E quando a gente deixa assim em decimal, fica mais difícil de a gente visualizar, tá? Mas não é errado, tá correto. Professor, estava perguntando nas tuas provas e nos questionários, você vai querer o máximo simplificado também, as equações das integrais ou não? Sim, o máximo que conseguir, tá? Assim, eu não comentei, né, sobre, mas eu costumo corrigir o raciocínio, então não se preocupe tanto com a resposta final, que eu vou olhar todo o procedimento que vocês fizeram, tá? Ah, ele acertou lá no início, ele sabe como fazer, mas lá no meio ele se confundiu, se embananou, É que muitas vezes a gente se confunde num sinal. Um isso, sinalzinho ali que mata toda a questão. exatamente. Então, assim, eu não costumo corrigir só o resultado final, tá? Porque senão eu vou matar todo mundo, né? Porque esse negócio de sinalzinho e pega, até eu, quando eu tô fazendo, tô meio desatenta, pega, eu erro o sinal também, horas. Normal. Então, por isso que eu corrijo o raciocínio, tá? Eu verifico, pô, errou o sinal aqui no meio aqui da resolução. Ah, eu vou descontar aí um 0,2, um 0,4, mas não vou descontar a questão inteira, tá? Eu vou verificar se vocês sabem fazer, tá? Professor, tem algum problema não precisar escrever o resultado da questão? Por exemplo, e simplificar mais, simplificar o resultado. Em vez de colocar o passo a passo e ir encurtando ele? Depende. Se eu entender que você tá fazendo direto assim, mas você sabe o que tá fazendo, tudo bem. Eu só não vou querer, eu só não, eu vou desconsiderar, anular, vou dar 0 na questão quando eu tiver aqui, deixa eu ver o exemplo aqui, no limite de x tendendo a 2, ó, que eu sei que você tem que verificar que é uma indeterminação, né, tem que substituir, depois você tem que tirar a báscara, achar as raízes, tá, não precisa fazer esse passo a passo que eu fiz, tá, bem, mas assim, demonstre que você sabe o que tá fazendo. Ó, apliquei báscara, tá aqui, achei as raízes, substituí lá no limites e achei a resposta. Não precisa ficar aqui, ó. Ai, daí x menos 3, aí eu substituo 2 aqui, daí dá 2 menos 3, que deu menos 1. Não. Pode fazer direto essa parte, mas demonstra que você sabe, tá? Assim, então, nesse caso, precisaria colocar o resultado da báscara. Isso, exatamente. Né? Coloque lá, ocorreu uma indeterminação, então eu preciso aplicar Bhaskara para achar as raízes, né? Eu preciso fatorar e simplificar para conseguir cortar alguma coisa nesse limite para que quando eu substituo o x, ele não dê uma indeterminação, né? Ele dê um número aproximado, né? Porque o limite é um número aproximado, tá? Algum problema de colocar, por exemplo, meio que um tópico do lado da questão é a aplicação de Bhaskara ao invés de colocar a fórmula em si? Não tem problema. Não tem problema, tá? Não precisa ficar sempre copiando a fórmula de Bhaskara, tá? Mas em questões como aquela outra segunda que você passou, professora, Essa? se conseguir fazer sem... Ah, sim, se Ah, você... não tem problema, né? Não tem. Não tem problema. Essa dava para ver aqui, que dava para colocar o x mais... Sim, essa aqui é uma questão clássica, né? De x ao quadrado menos 1. Né, que a gente sabe que é x menos 1, x mais 1, né? Não precisa fazer esse procedimento aqui não, tá? Pode fazer direto, sem problema nenhum. Tá? Mas não coloque o resultado direto, tipo, x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1 é igual a menos 2. Tá? Porque daí eu não sei se você sabia que tinha que fatorar, tinha que simplificar, tá? Pode pôr direto, x menos 1, x mais 1. Aí corta lá, demonstra que tá cortando e coloca o resultado. Tá? Então, vamos lá. Coloquei mais uma aqui. Tá. Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Limite quando x tende a 0.
de x ao quadrado mais 2x divididos por x. Então, essas vocês anotem aí no caderno de vocês e façam, tá? A resposta, vejam se vocês conseguem chegar na resposta. Isso aqui tem que ser igual, deixa eu colocar aqui, daí fica gravado, né? Então, vamos botar aqui. Tem que ser igual a 2. Professor, eu não sei se foi só o meu, mas eu não Qual consegui áudio da senhora. O áudio tá ruim? Não sei se foi só o meu que travou, mas eu não consegui falar o que você falou. Ah, tá. Vou repetir. Agora tá normal? Tá. Tá, então esse exemplo eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Esse limite de x tendendo a zero dessa funçãozinha de x. Eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês e vocês façam, né? Para treinar mesmo e verifiquem se a resposta vai dar 2, tá? Eu não vou desenvolver essa com vocês. Quero que vocês tentem fazer ela, tá? Se alguém não conseguir, na aula que vem a gente desenvolve aqui juntos, ou me mandem um e-mail, eu deixei o meu e-mail lá nas orientações gerais da disciplina, me mandem um e-mail, ó, professora, não cheguei a 2 de jeito nenhum, como é que faz? Aí eu mando o passo a passo para vocês verificarem o que vocês erraram, tá? Utilizem do e-mail que eu deixei lá para vocês, tá? Então, agora, mais alguma dúvida lá de limites, gente? Por enquanto tá tudo certo. Tudo certo, né? Só para relembrar mesmo. Limite não é difícil, né? Então, vamos ver as derivadas. Vamos relembrar as derivadas, né? Então, as regras da derivada. Então, constante, quando eu tenho uma constante, né? Derivada de uma constante vai ser sempre igual a 0. Quando eu tenho a derivada da identidade, ó, derivada de x vai ser igual a 1. Quando eu tenho uma potência, ó, derivada de x na n, tem uma potência, vai ser o quê? Eu vou abaixar o n, né, a potência, vezes x, n menos 1. Essa é a clássica, né? A gente sempre utiliza em derivada, né? A regra da potência. Tem a regra do múltiplo, derivada de k vezes f vai ser igual a k, que eu estou chamando de uma constante, vezes a derivada de f. Tá? A gente vai ver alguns exemplos aí mais para frente. Regra da soma ou subtração, né? Quando eu tenho derivada de uma função mais ou menos outra função, vai ser o quê? Derivada de f mais ou menos derivada de g. Tá? Eu tenho soma ou subtração. Daí faz separado, né? Bem tranquilo. Tem a regra do produto, né? Quando eu tenho f, a derivada de f vezes g, vai ser o quê? F, repito, né? A função f, vezes, derivo a função g, e mais, aí eu repito, daí faço ao contrário agora. Mais g, né? A função g, repito ela do jeito que ela tá, e vezes derivada da função f, tá? Regra do quociente. Quando eu tenho f divididos por g, vai ser o quê? G, repito, né? A equaçãozinha aqui que tiver aqui dividindo, vezes derivada de f, menos, aí eu abro um parênteses, um conchetes aqui, por quê? Porque esse menos é para todo mundo que está aqui dentro, tá? Então, não esqueçam de abrir um conchetes, um parênteses, senão vocês vão se perder. Se você não abre aqui o conchetes, vai dar a entender o quê quando você estiver resolvendo? Que esse menos é só do f e não do g. Tá? Então, sempre separem aqui, que é aqui que acontecem os erros lá de sinal. Então, abre o conchetes, a função f, repete ela, porque você já derivou antes, vezes a derivada de g. Tudo isso divididos por g ao quadrado, né? E a famosa regra da cadeia, né? Quando eu tenho uma função muito grande, que eu não consigo derivar, né? Uma função de uma potência, o que eu faço, gente? Abaixo a potência, n, né? N vezes. Repito a função,
de dentro, a função grande lá que eu tenho, uma multiplicação, enfim, com uma divisão. E n menos 1 vezes, aí eu venho, pego essa função aqui de dentro e derivo ela, tá? Essa é a regrinha da cadeia. Então, vamos para os exemplos, né? Exemplo 1. Vou pegar aqui. Então, a derivada de 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, uma derivada simples, né? Então, eu faço o quê? F', né? Que eu estou demonstrando que eu estou derivando a função. Então, F' de x é uma notação de derivada, tá? Lembram lá? Posso também representar por d dividido por dx. Também representa a derivada, mas a mais usual é F' de x, tá? Então, vamos começar a derivar. Aqui eu tenho uma subtração e uma soma, né? Então, eu faço a regrinha das derivadas simples, né? Aqui eu tenho uma potência. Então, a potência desce, né? Aqui. Então, fica 2 vezes o 3, a minha constante que eu tenho na frente do x, vezes x elevado ao quê? N menos 1. Então, 2 menos 1. Aí eu continuo. Menos 2x. Derivada de 2x. É 2. É o quê? 2. É constante. É menos 2. Menos 2. Aí eu continuo. Mais. Derivada de 5. É uma constante. A constante é 0. 0, né? Então eu nem coloco nada lá. Então, vamos arrumar isso aqui. Isso aqui é igual ao quê? 3 vezes 2? 6. 3. X. 2 menos 1? 2. Hã? É x. 2. 1. Né? Eu ouvi alguém Isso. falando 2 aí. Ruim do Meet que eu não consigo ver quem tá falando quando eu tô compartilhando a tela. Ainda bem. Mas vocês me contam aí depois. Então, é 1, né? Então, a derivada de f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 5 é igual a 6x. 6x? Não, né? 6x menos 2. Esquecemos do menos 2 lá. Tá? Tá aí. Deixa eu dar um espaço aqui para dar uma separada. Relembraram? Essa é fácil, né? Isso. Segundo exemplo. Vou colocar aqui. Aí, gente. Então, derivar essa funçãozinha aqui, f de x igual a 3 divididos por x ao cubo, menos 2x ao quadrado divididos por x, mais 1. Então, vai ser o quê? Primeiro, vamos o quê? O que a gente precisa fazer aqui? Arrumar isso aqui. Né? A gente não consegue arrumar essa função para que todo mundo fique... que não tenha uma divisão aqui, para facilitar a nossa vida. Sempre que a gente observar... a gente pode facilitar, arrumar a função, é melhor, tá? Resolve muito a nossa vida. Então, primeiro, vamos arrumar a função. O que eu posso fazer aqui nessa primeira? Eu não posso pegar o x ao cubo e mandar ele para cima multiplicando e trocando o sinal da potência? Pode. Posso, né? Então, fica 3 vezes, né? Vai multiplicar, se eu passo para cima, vai multiplicar. Então, fica... x, então era 3, se passou para cima multiplicando, muda o sinal. É? E menos, vamos fazer a mesma coisa pro segundo termo aqui, né? Então, fica 2x ao quadrado, né? 2x ao quadrado,
vezes o x X, estava em cima, passa para cima. x elevado a menos 1. Isso. X elevado a menos 1. Mais 1. Não ficou mais fácil para derivar agora? Ficou, né? Usando as regrinhas básicas de derivada, as primeiras lá que eu mostrei, que a gente usou ali em cima também, no primeiro exemplo, né? Quando a gente bate o olho, vê uma divisão, fala, puta, ferrou. O que eu vou fazer? Como é que eu vou derivar isso aí? Não, manda para cima. Então, agora vamos derivar. Igual. Então, anotaçãozinha de derivada. Então, f' de x vai ser igual ao quê? Então, eu tenho menos 3, né? X elevado a menos 3. O menos 3 passa para baixo, né? Então, menos 3 vezes o 3, da constante do x, vezes x. Vou colocar aqui. Vezes x. De menos 3, menos 1. Né? Nossa regrinha, n menos 1. Agora vamos para o segundo termo. Menos, mesma coisa. X elevado ao quadrado. O 2 desce, né? Então, 2 vezes o 2. Né? O menos do 2 eu já coloquei aqui na frente. Vezes x elevado a menos 1 menos 1, porque é n menos 1. Mais derivada de 1. Certo. 0, né? Então, eu sumi com esse 1 dali. Apareceu, né? Derivei ele. Então, a derivada de uma constante é 0. Então, vamos arrumar isso aí agora. Então, anotação, né? Porque eu vou começar na outra linha, então eu tenho que demonstrar de novo. Então, f' de x é igual a 3 vezes 3, 9. menos 9, vezes x, menos 3, menos 1, menos 4. Peraí, saiu. Menos 2 vezes 2, 4, menos 4, né? O menos tá aqui. X, menos 1 com menos 1, menos 2. Tá aqui, resolvido. Quer melhorar? Quer tirar esses expoente negativo? Perfeito. Passa para baixo, né? Da mesma forma que você passou para cima, você vai passar para baixo mudando de sinal. Então, vai ser igual. F' de x é igual. Menos. Deixa eu pôr a divisão, senão não vai. Depois. Então, menos 9. Vamos passar o x menos 4 para baixo. Então, se eu passei para baixo, mudo o sinal de novo. Então, positivo. Era negativo e virou positivo. X, né? Menos 4, né? Porque o menos eu já pus aqui, ó, do menos 4. Vou passar o x elevado a menos 2 para baixo. Então, era menos 2, vira positivo. Tá aí. Então, a derivada dessa função aqui é menos 9 divididos por x na quarta, menos 4 divididos por x ao quadrado. Professora, uma pergunta. Diga. Naquela parte ali onde está 2x ao quadrado menos x menos 1, x elevado a menos 1, ali não deveria ser usado a regrinha do quociente, do produto? Aonde? No x ao quadrado lá, eu também pensei Isso, nisso. logo no Porque começo. multiplicando x Aqui? multiplicando x. Não, já mas na resolução. e tá lá f de x igual a 3, que multiplica x elevado a menos 3, menos 2 aí, ó, nessa parte aí, ó. Aqui? Não, professor. Não, pra cá, no começo, antes de derivar. F de x Mas tá aqui. é igual a 3. Aí, Isso. Aí não seria certo usar a regra do quociente, do produto, quer dizer? Pode usar, mas é mais difícil. Né? Quando a gente pode simplificar e arrumar a equação, é melhor para a gente usar as regras básicas, não utilizar aqui, né? Deixa eu botar aqui. Essa aqui, né? Você diz? Não, a de cima, do produto. Do produto aqui. Também pode usar, né? Não tem problema nenhum. Mas, vejam,
que eu tenho uma subtração aqui também, então eu vou ter que usar 2 vezes, né? Eu vou ter que usar... Porque, ó, eu tenho x ao quadrado menos x, vezes x na menos 1, eu posso... Na verdade, a gente fez errado aqui, gente, né? É, pra simplificar, o x ao não. quadrado, x menos 1. Sim, a gente fez errado. É isso que nós Ó, estamos- 2x ao quadrado vezes, eu tenho um vezes aqui. Me desculpe, gente. X menos 1 dá quanto aqui? 2x, não dá? Sim. Sim. Não, parou, né? É isso que Obrigada. eu fiquei pensando também. Não, me É. interrompam quando eu fizer uma cagada dessa, tá? Não, é isso Base mesmo. igual, subtrai expoente. Sim, exatamente isso. Então, vamos arrumar aqui. Então, ficou lá, tá certo, né? Então, não, pera, então não vamos derivar já. Vamos arrumar mais um pouquinho, né? Então, isso é igual ao quê? 3. Obrigado lá por me alertarem lá. Não ia ficar errado o exercício. Então, aqui, menos 3x, né? Só copiei lá. E vamos arrumar aqui, né? Claro, imagine. Menos 2x. É, exatamente. 2x mais 1, né? Nossa, aqui passou batido mesmo. É uma multiplicação. Tem o 3 lá também, lá, o menos 3 vezes 3. Daí o Aonde? menos 3 menos 1. Avançando ali. 3x menos 3. Menos. Não teria que jogar o menos 3 para frente, depois o menos 3 menos 1. Não, mas é quando vai derivar só. Pera. É isso. Não derivamos ainda. Pera. Só tô arrumando aqui a A equação. função, né? Ah, Aqui, tá. ó. Derivei ainda. Aí sim, daí agora vamos derivar. Vou passar para a linha de baixo lá. Né? A gente só arrumou, que a gente deveria ter arrumado antes esse aqui, ó, para daí derivar, tá? Vocês têm toda a razão. Tem uma multiplicação. Como é que eu vou derivar isso aqui com as regrinhas básicas? Aí eu teria que usar aquela regrinha que vocês falaram. Mas eu ainda consigo, né? Trabalhar aqui. Por isso que eu simplifiquei lá. Perfeito, isso aí. Então, f' de x, vamos derivar agora. Então, aí sim, menos 3, né? Desce aqui, menos 3, vezes o 3, que já tá aqui do x, e vezes x de menos 3, menos 1, né? Menos, aí sim, ó, derivada de 2x. 2. 2, né? Mais derivada de 1? 0, né? 0. Agora sim, gente. Então, isso é igual. Vamos arrumar agora. Menos 9, né? 3 vezes 3, 9, negativo. Vezes x elevado a Menos Menos 4. 4. 4. Menos 2. Agora sim, gente. Agora tá correto. E também, posso jogar o x elevado a menos 4 para baixo, para não ficar um expoente negativo. Então, f' de x é igual a menos 9, né, divididos, né? Preciso colocar antes. Menos 9 divididos por X na quarta. x na quarta. Menos. Menos 2. Ah, agora sim. Agora fechou. Professora, na hora de colocar na integral, resultado para depois integrar de novo? Desculpa, não escutei que deu uma chiadeira aqui. Pode repetir? Quando joga integrais, você É. antes de jogar tem que fazer o resultado ou na integral você joga a derivada nela? Porque daí eu ia perguntar se não era mais fácil colocar na integral o menos 9x a menos 2, menos 4, menos 2. Integral, não entendi. Na derivada, você diz? Sim, qual que seria mais fácil? Deixar na que nem antes ou deixar a segunda opção? Tanto faz. O resultado é o mesmo. Na prova, qualquer um dos dois que tiver tá certo. Isso, tanto esse, né, o menos 9, x na menos 4, menos 2, ou menos 4 divididos por x na quarta, menos 2.
tanto faz. Os dois estão corretos, tá? Mas a gente vai, né, por preciosismo aqui, eu prefiro deixar sempre o expoente positivo. Por isso que eu joguei novamente o x para baixo, tá? Mas se você deixar o final assim, não tem problema nenhum, tá? Era isso, né, pergunta? Tá. Então, vamos para o próximo. Próximo exemplo. Deixa eu ver que horas são, 8h20. Próximo exemplo. F de x igual a raiz de x mais 3. Como é que eu resolvo isso? Ó, agora apareceu uma raiz. Primeiro tira a raiz primeiro. Isso mesmo. Primeiro, nem precisava dessa revisão, né, gente? Tô vendo que vocês se deram bem na disciplina de limites e derivadas, né? Nada, peguei DP. Rapaz. Tá louco. Não é bem assim, Aprende bem. Foi cobrir, Oi? não entendia nada. Rapaz, gente. Cobrir, eu não consegui entender a metodologia dele. Peguei DP com ele. Quando a gente não entende a metodologia do professor, fica difícil mesmo. Aí, tipo, ele deixava usar uma folha 4, uma folha A4 como entre aspas, uma prova. Nem com aquilo, eu não consegui entender de jeito nenhum. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles me pedem, né? Professora, deixa eu pegar uma A4 e colocar tudo que eu puder pôr. Só que daí eu falo, ó, eu posso até deixar, mas aí a prova vai ser do nível que vocês... o nível que tem uma consulta de uma A4. Então, eu acho mais difícil. Aí eles acabam desistindo da ideia. Isso é uma questão importante de perguntar, desculpa interromper. Se na prova chegar a ser presencial, você vai deixar usar, por exemplo, ou fornecer na prova Formulário. as formulazinhas para poder usar a integral daí? São várias, né? Tem várias regrinhas. Oh, são várias e várias, sim, com certeza. Eu costumo dizer assim que fórmula a gente não decora, a gente consulta. Por isso que existem as fórmulas. Então, com certeza, se não tiver na prova, vocês vão poder levar de vocês, mas eu costumo colocar na prova. Lá no final da prova tem todas as fórmulas que vocês vão precisar para realizar a prova. Até a mais, né? Eu costumo colocar todas, mas não que todas caiam na prova. Então, vocês vão ter que saber, pelo menos, usar a fórmula, né? A fórmula vai estar lá. Vai ter que saber usar, tá? Mas não precisa decorar fórmula nenhuma. Até a fórmula da Bhaskara vai estar lá, tá? Então, com esse negócio de fórmula aí, não precisam se preocupar. Então, vamos lá. Então, vamos arrumar a equaçãozinha, nem o colega lá falou. Então, f de x, primeiro eu vou ter que o quê? Tirar o x da raiz. Tirando da raiz, como é que fica o x, gente? X elevado a 1/2. X elevado ao meio, né? Então, vai ficar... Aí... X elevado a meio... mais 3, né? Agora ficou fácil. Então, derivando isso aqui, f' x é igual ao quê? O N é quem? O meio, então o meio desce, né? Então, fica 1/2 de x de meio... Opa, pera, deixa eu pôr aqui. Meio menos 1 mais... Mais o que, gente? Mais 3, que é 0. Que Constante. é 0. Sumiu, né? Isso aqui é igual ao quê? É meio x elevado a menos 1/2. Né? Quem não visualizou, aplica o que ali? Meio menos 1. Mínimo Múltiplo comum. comum. Aí você encontra o teu resultado, porque você não pode, aqui como é uma subtração, né, você não pode sair fazendo 1 menos 1. É 1 divididos por 2, né? Vai dar errado. Então, você tem que aplicar o mínimo múltiplo comum. Então, vai dar quanto, gente? X elevado a menos 1/2. Menos 1/2? Isso. Menos meio. Né? Vai simplificar mais que isso, professora? Não, acabou aí, né?
Derivada. Dava F pra de jogar o x. x em forma de raiz se quisesse também, né? É, jogar em baixo aí. Não tem problema. Pode jogar. Tá? Mas aí já matou. 1 sobre Certo? 2 vezes x. Agora, exemplo D, que aqui nas minhas anotações é exemplo 4. Então, f de x igual a 3x ao quadrado menos 1 vezes x mais 1. Tem uma multiplicação, né? Então, vamos colocar a equaçãozinha aqui. Consigo arrumar alguma coisa nessa função? Não. Tem certeza? Ou Dá eu pra faço fatorar. para o quê? Não dá pra usar direto a regra da cadeia? Não, Isso. regra da cadeia. Por que a regra da cadeia? É, que usaria daí, no caso, denominaria uma equação como n e a outra como u. Aí o Não, não, resultado dos dois. não, 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 não. Não, não, veja que eu não tenho uma potência aqui, tá? Não tenho uma potência, eu tenho uma multiplicação ainda aqui no meio, aqui, ó. Tá? Ou eu uso a regra do produto, tá? Ou eu faço a distributiva para o quê? Abrir isso aqui e deixar numa equação mais tranquila, tá? Ficaria 3 multiplicação, né? Oi? Ficaria 3 multiplicação, né? Faz a distributiva aqui, ó. 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Aí vai para o segundo termo. Menos 1 vezes x. Menos x. Menos 1x, menos x. E menos 1 vezes mais 1. Menos 1. Menos 1. Aí vai sobrar o que para vocês? Uma equação simples, tá? Onde você pode aplicar lá. Vai descendo quem tem um expoente. Eu vou sumir com essa multiplicação aqui, né? E vai ter só o quê? Soma e subtração. É o jeito mais fácil. Ou você pode aplicar a regra do produto, né? Cadê a regra do produto aqui? Ó, quando eu tenho a regra do produto, ó, é quando eu tenho uma função f vezes uma função x, que é o que eu tenho. Cadê? Que é o que eu tenho aqui. Eu tenho uma função f, né, que é 3x menos 1, e eu tenho uma função g, x mais 1, tá? Aqui, ó, eu deixei espaço para fazer das duas formas. Então, É a mesma? vamos fazer das duas formas, então, tá? Então, vamos arrumar a equação. F de x é igual, como a gente já falou, vamos fazer a distributiva aqui. 3x ao quadrado vezes x, fica 3x ao cubo, né? 3x ao cubo. Aí, 3x ao quadrado vezes 1. 3x ao quadrado. Opa. 3x ao quadrado, né? Aí vamos para o segundo termo. Menos 1 vezes x. Menos x. E menos 1 vezes mais 1. Menos 1. Menos 1. Aí, arrumei. Não ficou fácil agora? Ficou igual as outras lá que a gente fez aqui, ó. Ficou igual a primeira aqui, ó. Não ficou? Derivada simples. Tá? Só aplicando a distributiva, só arrumando a equação, tá? Então, anotem no caderno lá e desenvolva aqui agora. Agora não, né? Depois, desenvolva essa derivada simples, né? Porque eu já dei um exemplo, então aqui a gente arrumou a equação, tá? Então, vamos trabalhar com ela ainda aqui, ó, aplicando a regra do produto. Tem uma regra para isso, tá? O que a regra do produto me fala? Deixa eu ver a equação aqui. Um saco. Espera aí. Não, vai aqui mesmo.
Então, a regra do... Ô, sacola. Desculpem. Tá difícil o negócio aqui. Aí. Então, a regra do produto é quando eu tenho uma função vezes a outra, né? Isso aqui é igual ao quê? Olha lá. F vezes o G', né? Mais... Agora, faz ao contrário. G vezes F'. Não é essa a regrinha? Isso. Então, vamos desenvolver aqui, ó. O F. Quem que é F? Vamos colocar por partes aqui, ó. Deixa eu pôr X ao quadrado. Vamos fazer por partes. Peraí. Deixa eu botar esse troço aqui. Então, vai ser F. Depois eu arrumo, tá? O F vai ser quem? 3. Ao quadrado, menos 1. Isso, 3x ao quadrado. Menos 1. Deixa eu mandar lá pro lado. Por que tá subindo? Pera aí, gente, tem alguma coisa errada aqui. Coloca inserir ali. Aonde? Né? Inserir. Tá, equação, mas é que eu dou um enter e fica... Tá, vai. Então, e o G'? Aí, ó, G. Que saco isso aqui, hein? G' é igual a quem? Então, X mais 1. G' é o quê? É a derivada da função G. Se eu chamei essa de F, a outra vai ser a G. Então, a derivada de x mais 1. 1. O 1, né? Que a derivada de x é 1 e a derivada da constante é 0. Então, é 1. Olha, gente, que tá saindo horroroso isso aqui. Professora, já Oi. a letra no começo estava na numeração 18, agora está na letra 40. É, mas não era para ter mudado esse join aqui, peraí. Perde muito tempo com isso aqui, por isso que eu prefiro quadro. Eu vou ver para comprar um quadro e a gente faz uma aula melhor, né? Então, vamos seguindo. Então, G, função G é igual... Deixa eu pôr entendido. 18. Inserir. Então, G é igual x mais 1, né? Não vou mexer. Olha, gente. 18. E eu preciso também da derivada da função f, né? Não deu certo meu raciocínio aqui. Então, a derivada é filhinha da função f. 3x ao quadrado. Então, eu desço 2, né? Então, fica 2 vezes 3. X. Derivada 2 menos 1. Isso. Então, x de 2 menos 1. Menos 1. Derivada de menos 1 é 0, né? Então, sumiu. Então, tá aqui. Agora, eu só substituo, né, o que eu encontrei aqui na equaçãozinha aqui, na regra do produto. Então, vamos substituir aqui. Eu consegui, né? Esse slide aqui tá me quebrando as pernas. Vamos fazer aqui, ó. Então, a derivada é filhinha de x, da função x, é igual ao quê? F, que é o 3x ao quadrado menos 1, que eu já coloquei aqui, já defini ele. Vamos colocar entre parênteses, né? Para não dar problema depois. Vezes derivada de g, eu já calculei que é 1, mais a função de g, X mais 1. né? X mais 1, vamos pôr entre parênteses, vezes... 6x. Aqui eu não terminei, né? Então, vocês terminaram por mim. Vezes 6x, X. né? Vamos
terminar aqui para. Tá. Nossa, olha só, gente. Tá. 6x, né? Quanto, professor? Oi? Apanhando por... Tô aqui. Que miséria, cara. A professora apanhando do PowerPoint. Olha, vou te contar, viu? Tá. Tá aqui. Depois vocês entendem. Acho que é só esse slide, porque os outros estavam indo bonitinho. Então, arrumando, vamos arrumar aqui. A gente já derivou, né? Tá derivado. Olha, eu apanhando, gente, que vergonha. Ah, aqui, ó, agora entrou, gente. Então, F', eu já ponho lá para baixo, tá? Então, F' de x, aqui, ó, vamos só arrumar a equação agora, porque já tá derivada, né? Então, esse termo aqui tá multiplicando por 1, então repete, né? Então, fica 3x ao quadrado menos 1, né? Mais... Aqui tá multiplicando 6x. 6x ao quadrado. 6x ao quadrado mais, né, 6x vezes 1. 6x. 6x. Dá para arrumar isso aqui, não dá? Eu não tenho aqui Dá. 2 ao quadrado, então vou arrumar ainda. 9x ao quadrado 9. mais 6x menos 1. Tá, 9x ao quadrado mais 6x menos 1. Certo? Isso aí. Então tá aqui. Né? Ficou meio bagunçado aqui. Poxa vida. Deixa eu ver aqui. Deu uma melhoradinha. Tá aí. Regra do produto. Então, quando vocês vierem aqui, ó, para calcular dessa forma, quando eu fiz a distributiva, tem que dar o mesmo valor. Tá? Tem que dar a mesma resposta. 9x ao quadrado mais 6x menos 1. Tá? Oi? Bota um slide 15. Eu não tô entendendo, desculpa. Bota um slide 15, por favor. Não tô. Eu pedi pra voltar no slide 15, por favor. Ah, tá. Tá aí. Tá, o resultado da 16 ali tem que ser esse fx, a soma desse fx, 3x ao cubo, mais 3x ao quadrado, é isso? Não. Aqui a gente fez a distributiva, né? 3x ao quadrado. A gente só arrumou a função aqui, ó. Sim. A gente arrumou. É derivada dessa. Isso, exatamente. E aqui, Obrigado. no outro slide que eu me bati aqui com o PowerPoint, a gente aplicou a regra do produto para a mesma função, tá? Para o mesmo probleminha, que era 3x ao quadrado menos 1, x mais 1, ó, no de cima. 3x ao quadrado menos 1 vezes x mais 1. Então, eu demonstrei para vocês que vocês podem fazer das duas formas. Ou vocês aplicam a distributiva e caem numa função mais fácil, né, mais tranquila. Ou, né, como eu tenho uma função vezes outra função, eu posso aplicar a regra do produto, né, que é f vezes a derivada de g mais g vezes a derivada de f. Tá? Aí eu faço, né, a derivada de g, a derivada de f, substituo aqui nessa formulazinha, né? E daí tá aqui a derivada. Então, quando você for derivar, aqui no slide 15, essa funçãozinha aqui, que eu arrumei, tem que dar 9x ao quadrado mais 6x menos 1. Tá? Se não der... Dá o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor. Se não der, ou você tá fazendo errado, ou a gente aqui fez errado. Tá? Tem que dar o mesmo valor. Tá bom? Próximo. F de x igual a 2x mais 1 divididos por x mais 4. E agora? O que eu faço? Eu consigo passar para cima isso aí? Não. Não, né? Mas tem uma regrinha para usar. Oi? Tem a regrinha do U sobre o V para usar. U dividido por V. A regra do quociente, na verdade. Né? Eu tenho a regrinha lá do quociente, aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu tenho uma divisão, uma função divididos por uma outra função,
Se eu aplicar aqui essa regrinha, eu acho a derivada. Tá? O jeito mais fácil. Então, vamos aplicar? Vamos lá. Ih, começou, peraí. Peraí. Aí. Aqui. Então, o que a regra do quociente nos fala, né? Quando eu tenho uma função divididos por uma outra função, que eu estou chamando uma função de f e outra de g, eu faço aqui g vezes a derivada de f menos, vou abrir um colchete aqui, a função normal, né? Copio ela, vezes a derivada da função g. Isso tudo divididos por g ao quadrado. Tá? Aplica a fórmula. Então, vamos encontrar aqui primeiro o g. Quem que é g? G. Peraí. Então, g é igual a x mais 4, né? Só copiei aqui, ó, g. Eu preciso também da derivada de f, um f', igual. Então, eu vou lá para a função f. Derivada de 2x. 2. E derivada de 1 é 0. Então, f', 2. O que mais que eu preciso aqui? Eu preciso da função f, né? E depois do g, isso. F, então f é 2, só copio, né? Mais 1, não estou mexendo nela. E agora a derivada de g. Então, g' é igual. Então, derivada de x é 1. Né? Porque mais 4, derivada de mais 4 é 0. Então, tá aqui. Encontrei o que eu precisava. Agora eu vou aplicar aqui, ó, na fórmula. Né? Então, a equação. Então, f' da função que eu estou trabalhando vai ser igual ao quê? Então, só substituo, né? G, quem que é G? X mais 4. 4, vezes a derivada de f, que eu já fiz, que é 2, menos a função f, né, que é 2x mais 1, vezes a derivada de g, que eu já fiz, que é 1. E embaixo é g ao quadrado. Então, é a função g, que é x Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Aí. Agora eu só arrumo. Aí a derivada. Só vou arrumar agora. Então, derivada de f. F' de x é igual. Então, aqui, esse meu termo está multiplicando 2. Então, 2 vezes x é 2x. Mais 4 vezes 2, 8. Menos, vamos abrir aqui, vamos trabalhar dentro primeiro. Então, eu tenho multiplicando 1, então só repito, né? Então, 2x mais 1, né? E eu esqueci de pôr a divisão aqui. E ele vai me pedir. Então, aqui, só arrumar aqui, gente. Né? E embaixo, mantém, não tem o que fazer. Mesmo eu abrindo aqui, fazendo a distributiva, enfim, não vai me adiantar em nada, porque eu já derivei, não preciso fazer mais nada. Então, eu mantenho. Oi. Daria para juntar os termos, no caso, 2x com menos 2x, daí corta os dois, deixar, por exemplo. Tá. Sim, sim, sim. Vamos fazer já. Tá, vamos sim. Eu só vou pôr o de baixo aqui, peraí. Então, x mais 4. Então, vamos fazer lá. Isso é igual ao quê? 2x mais 8. É que eu tô fazendo bem por partes, tá? Mas você pode fazer direto. Porque eu tenho menos aqui, ó. Quero demonstrar para vocês o menos. Esse menos, ele tá multiplicando todo mundo que tá aqui dentro.
Então, é menos vezes mais menos. Menos 2x Menos e menos com mais menos, né? Menos 1. Né? Imagine se eu não colocasse aqui o parênteses, o conchete aqui, o 1 ia ficar positivo, né? Só ia deixar o negativo no 2x. Tá errado. Ia errar, ia uma parte da questão, né? E geralmente é aqueles décimos que precisa para a gente passar. Né? Se eu não tivesse errado aquele sinal, eu tinha passado direto. Né? Então não esqueçam. É os mínimos detalhes. Assim, eu gosto de fazer sempre por partes. Oh, o que rolou aqui? Eu gosto sempre de fazer por partes, né? Bem por partes mesmo, que nem eu tô fazendo aqui para vocês, por causa dos sinais, tá? E mesmo assim, às vezes eu deixo passar alguma coisa, igual lá aquela multiplicação que vocês me alertaram, passou. Tá? É muito detalhezinho que acaba interferindo na nossa nota final. Tá? Então tá aí. Regra do quociente, tá? Para vocês relembrarem. Próximo. F de x igual a raiz de 2x mais 1. Agora sim, vai da cadeia. Né? Também não. Por que regra da cadeia? Não vai levar ele toda a função a menos 1, elevado a meio? Não sei, vamos ver? Então já bateu o olho, já nem precisava A dessa regra da cadeia tá... Tá difícil vir, né? Não, é agora, já. É isso mesmo que você falou. Então, vamos arrumar primeiro a equação para a gente observar isso. Né? Então, eu tenho uma raiz, então eu posso dizer que eu tenho 2x mais 1. Esqueci de elevar aqui. Pera aí, deixa eu arrumar. Então, vamos levar a meio, né? Tirando da raiz. 2x mais 1. Né? E agora, gente, o que eu faço aí? O colega ali já deu o spoiler, né? Regra da cadeia, não tem o que fazer aí. E por que não tem o que fazer, gente? Porque eu tenho uma função aqui dentro, né? Uma soma, e eu ainda tenho uma potência, né? Como é que eu vou derivar isso aqui? Não sei, não sei. Então, eu aplico a regra da cadeia. A regra da cadeia, ela me mostra como derivar isso aí. Né? Eu posso considerar esse 2x mais 1 uma função longa, uma função grande, porque eu não consigo derivar ela, porque eu tenho uma soma aqui dentro. Por isso que eu aplico a regra da cadeia. Então, vamos lá. Regra da cadeia. E a regra da cadeia não... Vamos voltar lá? Não vamos voltar. Vamos colocar aqui. Muito extenso. Espera. Eu vou... Então, a regra da cadeia... Cadê aqui? Ó, eu tenho aqui. Não preciso voltar lá. Então, é quando eu tenho uma função, né? Um f de x elevado a n. Que é o que eu tenho aqui, ó. Um f, uma função elevado a n. Eu elevei a n, peraí. Então, n, eu tenho um f de x. Isso, a minha regra da cadeia me diz que, a derivar uma função elevada a n, eu faço n, então eu desço o expoente aqui, n, vezes, eu mantenho lá o f de x, né? Eu copio o f de x, copio a função e ainda eu elevo de elevagem. Vamos fazer de novo aqui. Esse é o problema. Então, eu tenho aqui o f de x elevado lá a n menos 1 e ainda vezes, aí sim, eu pego essa função aqui de dentro e derivo ela. Tá? Essa é a regrinha da cadeia. Então, quando eu tenho uma função elevado a n, né, ao número, eu
desço, né? Eu abaixo esse número, então fica n vezes. Copio a função, aí fica n menos 1 e vezes a função, Derivada. tá? Vezes a Derivada da derivada. função, não é? Derivada. Isso, né? Peraí que saiu aqui. F, linha de x. Então tá aí. Regrinha da cadeia, tá? Então vamos aplicar ela nesse exemplo aqui. Então, por aqui de novo. F' de x, que é a derivada, dessa equaçãozinha aqui que eu arrumei. Então, n, quem que é n? Meio. Né? Então, meio vezes a minha função, que é 2, sem mexer nela, né? Só copio 2x mais 1, elevado n menos 1. Esqueci de elevar, ele vai me pedir para fazer de novo. Então, vamos fazer de novo. 2x. Tô apanhando de novo, gente. Então, 2x mais 1 elevado Menos meio. né? Menos meio. Se fizer direto, né? Vamos fazer por partes aqui, pelo menos esse. Menos 1, né? Para ficar evidenciado ali o menos 1. E ainda, vezes, agora eu derivo a função. Então, derivado de 2x é 2. 2. E derivada de mais 1 é 0, né? Então, ficou o 2 ali sozinho, né? Tá aí, derivei. Agora vamos só arrumar isso aí, né? Então, fica meio vezes 2x mais 1. Né? E meio menos 1 é Menos um meio. Menos meio. menos meio. Aí eu esqueci de novo de elevar aqui, ele vai me pedir para fazer. Menos Meio. meio, né? Vezes 2. E ainda vezes 2. 2. Esse 2, gente, o que eu posso fazer com esse 2 aqui? Cortar Pode por simplificar debaixo. com o de baixo. Sim, corto o de baixo ou mando ele lá para frente. Deve ficar 2 dividido por 2, some, né? Então, ainda, isso é igual a... Deixa eu levar aqui. É igual a 2x mais 1, né? Tudo Tudo elevado a menos meio. elevado a meio. Que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2x mais 1. Isso, exatamente. Se quiser melhorar, né? Ainda pode ser igual a 1, né? Divididos pela raiz. quadrada de 2x mais 1. 2x mais 1. Mais 1. Tá aí. Regra da cadeia. Tá? Então vamos para... Oi? Não, perfeito. Pessoal, Perfeito? Tá. Anotem aí, vou deixar para vocês desenvolverem em casa aí. Em casa, olha só, vocês já estão em casa. Para vocês desenvolverem aí, né, com o tempinho que vocês tiverem aí, para a gente encerrar a aula, para vocês irem treinando. Anotem aí, mais esse, para vocês treinarem, mais essa derivada, tá? Posso passar? Já anotaram aqui? Se bem que vocês anotem, porque se vocês forem assistir o vídeo de novo, a gente já está quase em 2 horas de vídeo, né? Então anotem aí. a professora podia botar uma lista de exercício, né? Passo. Vocês querem uma lista de limites e derivadas? Ah, eu passo. Querer, não quero, né? Não, Mas eu se quiser passo. passar, Não, pode passar, professora. Não, eu tenho um questionário. Já que você faz questão, né, professora? Né? Eu tenho um questionário de limites e derivadas com 10 questões. Eu posso colocar para vocês como se fosse uma provinha, mas sem valer nota ali, valendo. ou um bônus para quem não conseguir atingir a média no final. Pode ser,
isso. Então, eu vou até anotar aqui, que daí eu coloco ali. Então, questionário de limites e derivadas. Tá? Então, eu vou colocar ali, eu vou deixar uma semana para vocês fazerem. Para vocês estarem ali. Eu vou colocar 2 tentativas nesse questionário, tá? E daí, valendo aí um bônus aí para quem precisar de um 02, um 03, tá? Para não... Nossa, Ó, senhora, Um 05, um 05 Economista. é bastante. 05 é bastante. Pelo menos meio ali já tá valendo. Já tá valendo. pelo menos, professora. Tá. A gente vai conversando no decorrer das aulas. Né? Nada não é, como é que fala? Tudo a gente, né, conversa. negociável. Isso, tudo é será que a gente negociável. vai ficar assim depois de fazer engenharia econômica? Hã? Será que a gente vai ficar assim depois de fazer engenharia econômica? Como assim? Não entendi. Econômico nos pontos aí? Entendi agora. Então, vamos ver. Anotaram? Sim. Tá, então vamos seguir aqui. Então, a gente também tem as derivadas da função exponencial e logaritma, né? Então, a primeira aqui, função exponencial. Quando eu tenho a derivada de e elevado a u, vai ser o quê? E elevado a u, repito, né? E derivo o u. Super simples esse. E também temos a função de logaritmo, né? Natural. Né? Derivada de uma função de ln de u vai ser o quê? Eu pego só o u, né? Derivo ele, então vai ser u', né? Derivada de u, divididos por u. Repito, o u. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Não, ainda não. É mais para frente. E temos também as derivadas das funções trigonométricas, as nossas famosas, né? Que sempre pega a gente na prova. Né? Sempre tem derive a função de cotangente de u vezes secante de não sei o quê. Tá aqui. Né? Eu acredito que vocês tenham a tabela ali, o colega, acho que foi o Rodrigo, né? Que mostrou que já tem uma tabela de derivadas, né? Com certeza. Todo engenheiro tem uma tabela no meio do caderno de derivadas, limites, integrais. Então, tá aqui. Quando eu tenho a derivada de seno de u, vai ser o quê? O cosseno de u vezes a integral do u. Tá? Não esqueçam da integral do u. A derivada, desculpa. Diga. O que significa a letra U? Perdão. Não, perdão, tá bem ruim o som. O significado da letra U? U é uma constante, é um número qualquer, tá? Pode ser cosseno de A, cosseno de 2, cosseno de 10, cosseno de meio, tá? É uma constante, podia ser... Eles usam U, mas podia ser uma outra letra, tá? Uma constante qualquer. Então, temos a derivada de seno de U, que é cosseno de U vezes U', né? Que é a derivada do U. Cosseno de U, aí é o inverso, né? Vai ser menos seno de U vezes a derivada de U. Né? Não esqueça. Tangente de U vai ser a secante ao quadrado de U vezes a derivada de U. Cotangente de U vai ser menos cossecante ao quadrado de U vezes derivada de U. A mesma coisa para secante de U. Vai ser igual secante de U vezes tangente de U vezes a derivada do U. Tá? Não esqueça. Geralmente os alunos esquecem dessa derivada do U. Tá? Não esqueçam. E do cossecante do U é menos cossecante de U vezes cotangente de U vezes a derivada de U. Tá? Vocês têm aí no formulário de vocês. Aqui eu não vou resolver... Oi. A nossa tabela só é um pouco diferente, né? Muda um pouco a ordem, mas no fim dá a mesma coisa. No fim é a mesma coisa, exatamente. Tá? Dependendo da tabela que vocês têm aí, muda aí a sequência, mas é a mesma coisa, tá? Aí aqui, exercício para vocês treinarem também. Tá? Depois eu passo as respostas desses que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? Para ver se vocês acharam a resposta correta. Então, anotem aí. Calcular a derivada
do exponencial de 2x, que é bem facinho, né? Que a gente viu a fórmula lá, só aplicar a fórmula. Na B também, aplicação de fórmula, a gente tem uma derivada básica aqui, né? 3x. Temos uma soma, então vocês fazem primeiro 3x, depois fazem do exponencial, já com uma trigonométrica, né? O seno de x. Então façam lá, é bem facinho também. Tentem fazer, relembrem, tá? Posso passar? Posso, né? Anotaram? Sim. Tá, anotem esse também, né? Para calcular a derivada de ln de u, ó, o u aqui, ó. O u é 2x, tá? Também, aplicação de fórmula. Cossecante de u, que u é x ao quadrado. Também, aplicação de fórmula, tá? Tentem desenvolver aí. Próximo. Volta na cossecante, tá? Pera, voltei. Olha lá. Cossecante de x ao quadrado. Tá, beleza. Tá? Posso passar? Pode. Tava anotando. Tá. E a derivada de secante de u, onde u é x ao cubo. Também, aplicação de fórmula, tá? Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa aqui. Deixei. E a última, derivada de e elevado a x ao quadrado. Também, aplicação de fórmula, tá? Cuidado, o u vale x ao quadrado. Então, não esqueçam lá de derivar o u no final. Tá? Que vai dar... Não vou... vai dar aqui, ó. E na x ao quadrado vezes 2x. Tá? Bem básica, aplicação de fórmula. Professor, só volta a questão F ali rapidinho, por favor. Esse? Isso. Tá. Tá ok já. A última você anotou já? Já anotei. Beleza. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Uma breve revisão, tá? Resolvendo exercícios. Uma resolução de cada regrinha aí importante da derivada, de fatoração e simplificação de limites, tá? A gente revê trigonometria, a gente vai ver lá em integrais também. Professora, Tá? Oi. Só para esclarecer, ali está escrito exemplo 3, calcular a derivada segunda, é para calcular a derivada segunda ou só a derivada mesmo? Ah, tem derivada segunda. Calcula a derivada segunda. Né? Eu não, vai ter que fazer a primeira de qualquer jeito também. vai ter que fazer a primeira, que eu já falei a resposta, né? Aí deriva de novo. Tá? Tá, beleza. Bem tranquilo. Eu não tinha reparado nesse detalhe aqui. Tá? Mas é só essa ou é as outras também? A outra também, ó. A do slide 24 também é derivada segunda. Anotem aí. Obrigado por me alertar. É tanto tempo falando aqui para vocês que eu já não enxergo mais nada nessa tela desse computador. Só os dois últimos slides. As duas últimas questões é a derivada segunda, tá? Então, deriva primeiro, depois deriva novamente. Só. Tá? Então, deixa eu... Peraí. Então, é isso. Não. Né, por hoje, é isso. Eu vou deixar... Eu vou subir, né, essa gravação lá para o YouTube. E daí eu passo o link ali na aula 10/8 para vocês. Eu vou adicionar o questionário. Se eu não conseguir adicionar hoje, eu deixo um prazo maior para vocês resolverem ele, tá? Não tem problema nenhum, é para vocês treinarem mesmo, valendo lá um extra lá no bônus. Um bônus para quiser, tá? Tem como postar esse slide da aula? Tem. Então eu vou postar lá esse vídeo, vou colocar os slides para vocês e o questionário. Tá? Formulário, todo mundo tem formulário de limites e derivadas? Não. Não? Então eu coloco lá o formulário que eu tenho também. Só que o meu é limites, derivadas e integrais, né? A maioria vem os três, né? Então eu deixo lá para vocês também. Beleza? Uhum. Então, por hoje é isso. Até semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me contatar ali no e-mail que eu deixei para vocês, jolena.soares@unifacer.edu.br.
tá? Se eu demorar um pouquinho é porque a demanda de e-mail é muito grande, mas eu sempre respondo, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Ou vocês podem me encontrar também, que eu vivo logada no Ava, lá no bate-papo que tem ali no Ava. Vocês podem me procurar ali também, se eu não responder e-mail, vocês podem me mandar uma mensagem por ali, que ali também eu tô direto visualizando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí. Cada membro pode brilhar por conta. Tem o Vlad, uma Zoe, um EZ. Beleza, então, pessoal? Beleza. Então, eu vou aqui. Então, até semana que vem, tá? Eu fico online ainda, tá? São 9 horas. Vocês podem usar esse tempinho das 9 às 9h50, que ainda é da aula, para resolver esses exercícios. E se vocês não conseguirem, vocês me encontram aqui, tá? Eu vou continuar logada. Vocês podem me encontrar ali no chat, tá? Manda ali, ó, professora, eu não consegui fazer o exercício tal. Aí eu dou uma mão para vocês, tá bom? Beleza. Ok. Então tá, então até mais, boa noite para vocês. Usem esse tempinho aí que sobrou aí para resolver essas questões aí, tá? Beleza, Fala. professora. Boa noite. Boa Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, boa Falou. Tchau. E o pau vai torar. Rodrigo, só o seu line agora aí, tudo sendo, você continua. Agora o pau vai torar ali. Estamos ferrados. Então mesmo. Eita, eu vou atender as crianças que estão se matando aqui também. Não posso nem ficar com o microfone ligado na aula agora, porque Deus o livre. Os dois juntos aqui tocando a voz. É foda, atrapalha, né? No caso, se deixasse o microfone ligado ali, a webcam. Ah, não, eles tocam horror, não tem como. Não tem como, ia ser só risada assim, na aula, ninguém ia prestar atenção no professor. Mas eu vou dar atenção ali para eles agora. Beleza? Nos falamos. Até mais, boa noite. Beleza. Tchau.